apaixonadas por Jesus, vamos para mais uma leitura. Como tem sido precioso ler o primeiro livro dos Reis, eu estou aprendendo demais, e vocês? Eu espero que para vocês também tenha sido abençoador, até porque nós somos pessoas que estamos buscando estabilidade, nós só encontraremos isso quando a gente ir para a palavra de Deus. Deus chama pessoas bíblicas, pessoas profundas que mergulham na palavra para que a gente entenda os conceitos de uma vida estável. Esse livro mostra muito a fidelidade de Deus em relação a nós e mesmo que a gente fale, Deus continua sendo fiel. Mas a gente não deixa de colher as consequências das nossas escolhas, seja boas, seja ruins. E geralmente as ruins trazem muita instabilidade para a nossa vida. E hoje a gente vai construir um templo, assim como Salomão também construiu o templo da estabilidade, 1 Reis 6. Bom, lá na casa da minha sogra, ela mora em prédio e ao lado dela estava construindo mais um prédio. E por vezes eu ficava ali parada, como Deus fala comigo em relação ao prédio, como é demorado a parte do fundamento. Gente, como demora, como é trabalhoso. E quando eles terminam essa parte, o desenvolvimento do prédio é muito rápido. Ou seja, a construção, o fundamento é o que demora mais. É ele que precisa ser muito sólido, precisa ser muito bem preparado. Assim também é a nossa vida. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas explicações rápidas sobre a construção de um terreno físico, que é um processo que tem planejamento, exige toda uma equipe para que tudo seja feito da melhor forma possível, com planejamento, para que a estrutura seja perfeita, senão já pensou? E acima de tudo tem uma fundação sólida. Para isso precisa da preparação do terreno, eles escolhem muito bem os materiais, eles precisam seguir os projetos, as medidas, e Salomão fez exatamente assim. Então, quais são as etapas de uma construção? Começa aqui, no alicerce, para que haja uma estabilidade da estrutura. Depois vem as colunas e as vigas para dar sustento, o suporte de todo o peso. E depois, por último, mas não menos importante, os acabamentos para trazer beleza e funcionalidade àquele lugar. E se alguma dessas etapas for negligenciada, corre o risco de desmoronamento. E o mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Quando a gente negligenciamos a fundação, que a gente vai ver que fundação é essa, ou a gente avança, a gente continua a construção para cima, sem preparo, a gente fica vulneráveis. Na vida espiritual, a gente primeiro precisa crescer para baixo. Você lembra? Tô voltando aqui, que a gente falou sobre as raízes da estabilidade. A gente precisa ter uma base forte primeiro, antes da gente seguir para cima. Então, em 1 Reis 6, a gente vê a construção do templo em Jerusalém. Foi uma instrução dada por Deus a Davi, só que como Davi tinha muito sangue em suas mãos, Deus falou assim, não, Davi, não é você que vai construir o templo. E aí Salomão deu continuidade a essa obra tão linda. O templo foi o símbolo da presença de Deus entre o povo. Aqui foi um lugar de encontro, um lugar onde as pessoas podiam encontrar a Deus ali, podiam adorar a Deus. E trazendo para nós, eu e você somos esse templo vivo onde Deus habita. Como está a sua casa aí dentro? Então, como a gente vai construir esse templo de uma maneira saudável, estável, sem risco nenhum de desmoronamento? Vamos lá. Primeira coisa, tendo uma base sólida. Salomão usou aqui materiais de alta qualidade. Vocês lembram que ele usou madeiras de alta qualidade, de cipreste e tudo mais? Seguindo a orientação que Deus deu. E o nosso alicerce precisa ser o quê, gente? Qual que deve ser o nosso alicerce aqui como base que vai trazer estabilidade para a nossa vida? É a palavra de Deus. O nosso alicerce deve ser a palavra de Deus, é a nossa fundação forte. Em Mateus, vocês lembram? Eu vou colocar aqui, eu vou procurar aqui na minha Bíblia. Mateus 7,
27, 24, 25. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construído na rocha. A gente está vendo o furacão Milton aí com força, né, lá na Flórida, mas as casas são preparadas para um vento forte. É claro que em condições não tão grandes, né, mas são preparadas, são construídas para que realmente venha ventos fortes e elas não caiam. Então essa casa foi construída sobre um alicerce, uma fundação forte, com planejamento, com uma base sólida. Então, para eu e você termos estabilidade em todas, viu? Não é só espiritualmente falando, não. Em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa construir a nossa vida sobre os ensinamentos de Cristo. E é aqui, gente, é aqui que a gente vai achar. Por vezes, eu já tentei ler livro com vocês, confesso, eu amo, não estou falando contra, né? Tem vários, mas eu acredito que primeiro a gente precisa estar aqui. Vai chegar a hora da gente começar a ler alguns livros, mas a nossa principal fonte precisa ser a palavra de Deus. É buscar, é mergulhar na palavra de Deus e é aqui que tem a direção para todas as áreas da nossa vida. Então, como construir a sua casa, o seu tempo de uma maneira saudável? Tendo uma base sólida. Olha, não desista de ler a Bíblia. Quantas vezes a gente não quer, quantas vezes é chato, eu sei. Mas a gente precisa ver de qualquer jeito, precisa vir para cá. E é aqui que a gente vai começar a construção do nosso templo. Segunda coisa, seguindo rigorosamente as instruções. Gente, aqui não há margem para o erro. Você imagina um engenheiro que deu toda a planta para os trabalhadores fazerem a obra e aí vem o construtor e ele improvisa. Falou, eu não gostei disso aqui. Né? Então, essa medida aqui eu vou deixar 1 centímetro a mais ou a menos. Gente, com certeza há risco de desmoronamento. Então, não há margem para o erro para que a gente construa o nosso templo de maneira saudável e estável. A gente precisa seguir o plano de Deus sem buscar os atalhos. Olha, Deus tem um plano para cada um de nós, mas há um plano que é para toda a humanidade. Seguir as instruções de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E é através da obediência, porque a obediência é um dos pilares para construir uma vida estável. Vamos ver, voltar lá para Reis. E vamos ler o verso 12 e 13, Olha o que Deus fala, Se você obedecer, o Senhor Deus disse a Salomão, se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. Ou seja, gente, a estabilidade da nossa vida, a nossa casa interna, porque nós somos um templo vivo, depende da nossa obediência e para que a gente tenha estabilidade. Agora, invertendo, muitas vezes a nossa vida está instável por falta de obediência. Quando a gente não obedece o plano perfeito que Deus tem para nós, pode ter certeza que você vai viver instabilidades na sua vida por causa da sua falta de obediência. E terceiro, tendo a presença de Deus como acabamento. Que susto, Vinha! Nossa, você me assustou! Quando Deus está presente no nosso coração, na nossa vida, nesse templo que a gente vem construindo diariamente, aí sim a gente dá a Deus esse lugar de encontro, porque Deus não entra na nossa casa se a gente não permitir. Deus é educado. Então, um templo que tem a presença de Deus, um verdadeiro templo, que quer trazer um acabamento com a presença de Deus, esse sim vai viver paz, vai viver uma vida plena com Deus, com a graça de Deus, independente da circunstância. Aquele templo que não importa os ventos, vendavais, os furacões que vêm sobre ele, ele está firme numa rocha. A presença de Deus é como essa luz que ilumina essa casa e traz aquela beleza que só quem tem Deus tem. A presença de Deus é o que nos sustenta e nos mantém firmes.
Então tenha a presença de Deus na sua casa, na sua vida, como base. Tenha a presença de Deus como objetivo. Uma casa pode ser bonita na sua construção, mas se ela não tiver acabamento, ela passa a ser uma casa comum como qualquer outra. Agora, quando vem os acabamentos, aí sim essa casa é diferenciada. Que a sua casa seja cheia da presença de Deus. E para finalizar, eu quero ler com vocês o Salmo 127, que olha o que Salomão fala após ele construir o templo. Ele fala assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua jalva cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E para completar, como é feliz quem teme o Senhor. Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Veja os filhos dos seus filhos. Aqui, gente, ele começa dizendo como é feliz quem teme o Senhor. E se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, sem a presença de Deus na nossa vida, nada vai fazer sentido. Você pode ter títulos, você pode ser uma pessoa de influência, mas se a presença de Deus não brilhar na sua vida, não ser esse acabamento para dar beleza e funcionalidade à sua casa, pode ter certeza que vai chegar uma hora que ela vai desabar. Então, para a gente ter essa estabilidade na nossa vida, a gente precisa construir um templo. E nunca se esqueça, nós somos um templo vivo onde Deus habita. Se for preciso, faz uma faxina aí na sua casa. E se você ainda está em fase de construção, siga esses princípios, siga o plano, não há margem para erros. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade já vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Deus abençoe. Hoje é isso, um pouco mais curtinho, né? Mas amanhã a gente continua o nosso estudo aqui no primeiro livro dos Reis. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu like aqui, que outras pessoas também possam alcançar, possam acompanhar esse estudo de uma forma simples, porém gostosa da gente entender a Bíblia. Deus te abençoe.